temos aí praticamente... Estão me vendo, né? Estamos sim, Alberto. Eu vou tentando ir aqui. Vocês sabem que hoje nós somos mais de 307 povos com 280 e poucos línguas faladas dentro do nosso país. Então, essa redução, né, que o nosso povo sofreu as consequências com a invasão do território nosso em todos os lugares, né, com o sumiço de várias nações do nosso povo. Então, foi muito grande mesmo, chegou ao ponto do Estado brasileiro achar que a gente iria sumir do mapa, né? Tanto é que as políticas elas vieram acreditando... aí na nossa desistência. Então, eu tenho muita dificuldade de falar assim, sem ver, né? Sem olhar para quem eu estou falando, mas eu vou tentar aqui conversar com vocês, tentando também trazer vocês para esta conversa, né? Aí, nessa introdução que a gente está fazendo, da quantidade que nós éramos, do que nós somos hoje, né? Eu, como indígena, sou terena, né, da região aqui de Mato Grosso do Sul, do Cerrado, mas o terena não está só no Cerrado, está no Pantanal, né? Hoje tem um grupo de indígenas, de terenas, que eu creio que muitos não sabem, entre o Pará e Mato Grosso, né? Nós temos lá uma quantia enorme de terena hoje que se deslocaram de Mato Grosso do Sul por falta de território. Então, nós precisamos saber quem nós somos e onde nós estamos. Isso não é porque eu sou terena, não é só porque eu sou guajajara, porque eu sou aticum, que eu não vou me interessar num contexto geral do nosso povo. E o movimento, ele é necessário para isso, né? Para que a gente consiga continuar com a nossa cultura, com a nossa língua e com as nossas organizações. E esse papel nosso aqui agora, né, dentro do programa, é de estar junto com vocês falando um pouco disso, né? Por que eu entrei no movimento? Como professor, hoje eu poderia estar dentro da minha comunidade tranquilamente, né? Mas eu tenho uma responsabilidade, além de professor, de estar junto com o meu povo. Não só o povo terena, mas sim o nosso povo indígena. Então, o movimento em si, ele tem que ser tratado desta forma, né? De nós estarmos incluídos dentro disso. E eu quero falar, começando aqui da minha comunidade, um pouco para vocês, né, de como que nós organizamos. Aqui nós temos o cacique, né, que é a referência maior da nossa comunidade. Nós temos o presidente do Conselho Tribal, que marca as reuniões, né, que faz a abertura das reuniões, que fecha reuniões. Esse é o presidente do Conselho. E nós somos várias representações dentro da liderança. Tem várias, eu creio que nós somos entre mais ou menos umas 14 lideranças que faz o corpo que discute, né, todas as questões internas da nossa comunidade. Aí, para uma questão maior de educação, a gente traz juntamente os professores, né, para trabalharem também junto dentro das discussões que interessam a nossa comunidade, dentro do contexto da comunidade da Aldeia Buriti em si. E regionalmente nós temos aí o Conselho Terena, que agrega vários caciques, vários professores, alunos
acadêmicos das variedades, das diversas universidades do nosso estado. Nós temos os professores, né, que também estão junto com a gente no Conselho Terena, e nós temos as representações maiores também do nosso conselho, né, que é o Lindomar, né, o cacique Célio, nós temos o doutor Luiz Eloy, né, e a gente fazendo parte também desse contexto aí dentro do Conselho Terena. E por que hoje a gente faz parte da PIB? Porque a PIB, ela na sua organização, tem a sua representação de base. Então nós somos a base aqui de Mato Grosso do Sul da PIB. Então nós, como base da PIB, a gente tem uma representação dentro da coordenação, a qual hoje no momento sou eu, e tem um regional que é o Lindomar. Então, assim configura a estrutura, né, das organizações de Mato Grosso do Sul, da região do Povos do Pantanal, porque nós temos depois também a organização do povo Guarani Kaiowá, que é outra também organização que é parceira do povo Terena, do Conselho Terena, e praticamente a gente também está junto nessas discussões. Então, dentro disso, para começar, para que eu não fique falando o tempo todo aqui, eu queria perguntar para vocês, né, como que se organiza, né, aí como que é a forma de organização da aldeia de vocês, né? Vocês poderiam falar para mim como que se organiza, né? Como que está organizada? Pode, tá me ouvindo? Eu posso dar uma fala? Seu David aqui. Então, nossa aldeia é um pouco parecida com a sua. A gente tem a liderança maior, né, que é o cacique. Aí, logo após do cacique, vem a pessoa jurídica, né, que é a associação. Melhor. Beleza, então, vou lá repetir. A nossa aldeia, a maioria das nossas aldeias aqui é da TI Gavião, né, de Bom Jesus Tocantins, nós somos organizados assim. O cacique, como pessoa maior, né, dentro da comunidade. Abaixo ele tem a pessoa jurídica, que é a associação. E logo da associação tem a liderança política, né? A liderança política dentro da comunidade. Só um minutinho. Começa de novo falando o nome da tua aldeia e tal. Ah, tá. Sim. O nome da minha aldeia é Aldeia Rompluré, né? Nós somos do povo Gavião Acrântica TG, da montanha. Aqui de Bom Jesus Tocantins, da TI Mãe Maria. Deu para ouvir? Perfeitamente. Oi. Beleza, que o vídeo de vocês trava, parece que a internet cai. Aí no caso da associação, deu para ouvir legal? Na questão da organização? Beleza, então. Olha, eu não consegui. Você conseguiu ouvir ele, Zé Carlos? Sim, conseguimos. Ele falou a terra, que ele é pertencente, falou um pouco da organização, como é que está, as lideranças, depois tem o jurídico, a associação. E a liderança política? Isso, a liderança política, é verdade. Aqui cortou para mim. Mais alguém queira falar? Como que está organizado a aldeia de vocês? Vamos lá, vamos participar um pouco aqui para eu não ficar só falando com vocês. Mas eu queria também conhecer, né, como que está a organização de vocês internamente. E Inara, você está por aí, Inara? Você quer contribuir com o questionamento para o professor Alberto? Boa noite. Boa noite. Vou ligar aqui. Como o David falou, eu sou do mesmo povo, só que sou de uma aldeia diferente, mas sou gavião, sou da aldeia Crampa-Itigê, faço parte do município de Bom Jesus. A nossa organização está da forma que o David comentou aí, né? Vem com uma liderança do cacique, tem a associação,
Da forma que o David comentou aí com vocês, como é constituído esse nosso povo aqui, né? Eu acho que mais é isso mesmo, assim, em si, a constituição, assim. Aqui, no caso, o meu cacique, ele faz parte da FEPIPA também, aqui, ele é, se eu não me engano, ele é conselheiro da FEPIPA, que é a organização aqui do Pará, né? Aí ele também faz parte da FEPIPA, também fez parte um tempo do movimento aí, também andou muito no movimento. Mas é isso. Tem mais Obrigado, alguém Iná. também? Mais alguém para participar aí, falar da organização interna da tua comunidade? Eu posso falar aqui, professor, só um minutinho, só abrir a câmera. Eu sou do povo tupiniquim, aqui do Espírito Santo, e não da minha aldeia, é a aldeia Pau Brasil. A gente tem o cacique, né, como os outros colegas falaram, e tem o vice-cacique, que às vezes tem algumas reuniões que o cacique não pode estar presente, né, porque ele está em outra reunião, aí acaba o vice-cacique indo. E tem também um conselho também de lideranças, né, da própria comunidade, que é formado para estar ajudando, né, o cacique auxiliando nas outras decisões também, né, para não ter que tomar também a decisão sozinho, né, saber também como representante da comunidade inteira, né, como um todo. E a gente também tem a associação só da Aldeia Pau Brasil, né, e a gente tem o presidente, né, o vice-presidente, aí tem a parte do financeiro, aí tem fiscais também, que são todo mundo também é da própria aldeia, né? E tem hoje um vereador que ele meio que representa todas as aldeias, né, Tupiniquins e Guaranis, que a gente conseguiu eleger um vereador aqui pelo município de Aracruz, que é onde fica a nossa aldeia. E ele tem algumas pessoas como assessores deles, né? Todos os assessores deles, se não me engano, são indígenas também, e cada comunidade, né, tem um assessor que ajuda, tá levando as demandas, né, para o nosso vereador para ver o que está precisando, né? Então, mais ou menos assim que aqui os tupiniquins se organizam. Tá, ok. Se tiver mais, vamos ouvir, tá? Mas eu queria, aqui dentro disso, eu queria também colocar outra questão. O que nós estamos falando, né? Aqui juntamente com vocês. Estamos falando de movimento, mas, ao mesmo tempo, a gente fala na questão política também, né? Quando a gente fala da organização... Quando a gente fala da questão interna, da organização interna do nosso povo, nós estamos falando da organização política, né? Então, às vezes, a gente se confunde, né? Quando fala, né? Não, vamos falar sobre política, né? Vamos se organizar politicamente. Às vezes, a gente tem a definição de política como uma política partidária, né? Eu sou o PT, eu sou o PSDB e tudo mais. Ou fazer a política para alguém, né? Às vezes, a gente tem esse conceito, ou a gente, às vezes, traz na mente essa concepção da política. Mas a política em si, né, ela é trabalhada nesse sentido, né, de quando nós também falamos desta organização de movimento interno, regional, a gente está trabalhando politicamente. E se faz necessário, né, que a gente compreenda isso. Porque vocês, como acadêmicos, vocês precisam saber qual é o papel do seu cacique, né? O que o cacique representa dentro da sua comunidade? O que o vice-cacique representa? Como alguém falou, né? Ele substitui. Na ausência do cacique, ele vai estar presente. O presidente de conselho, se existir dentro das comunidades, como existe na minha, qual é a posição, qual que é a tarefa, o dever, né? O papel do presidente de conselho? E como que a gente, dentro dessa conjuntura, dentro dessa estruturação, que a gente também, como vocês, acadêmicos, daqui a pouco já bacharel, né?
ou já formado, tendo a sua formação, como que vocês vão contribuir dentro dessa estrutura para a sua comunidade? Então, vocês precisam muito trabalhar dentro disso. Eu creio que a situação, né, aí de ajuda, de auxílio, eu creio que em todas as nossas comunidades se faz necessário. Porque eu vejo na minha, porque a gente precisa estar trazendo para junto de nós os jovens. Os jovens têm que estar presentes dentro da conversa, né, de alguns temas dentro da liderança. Isso é muito importante, porque quando o jovem ele está dentro da academia, ele vai ter um olhar diferente, ele vai trazer este olhar diferente, este preparo diferente para dentro da tua comunidade de uma forma útil. E muitas das vezes, o que acontecia, né? Saía jovens para fora da comunidade, se preparava, quando voltava, ele já voltava querendo saber mais, dizendo, não, eu não vou ouvir o ancião, eu não vi ouvir a minha liderança porque ele não passou pela uma universidade. Não. Se faz necessário de que os jovens que está indo, se preparando, ele tenha consciência, ele tenha ciência de que dentro da organização interna do seu povo, ele tem um cacique ali, ele tem anciões dentro da sua comunidade que tem uma bagagem tremenda de conhecimento que pode também ser útil quando ela se junto com o conhecimento científico. Então, isso fortalece as nossas organizações, tanto internas quanto regionais e a nível nacionais. Então, eu queria dizer isso para vocês também, né, para que a gente tenha na mente isso, que vocês tenham na mente, né, a questão política. Né? Quando você vai falar de política, você não vai só falar da questão partidária e tudo mais. Não, nós temos a política que vai falar da nossa organização, da forma que nós organizamos, para que a gente consiga aí estar da melhor forma, né? Preparando o nosso povo. Porque depois de vocês virão outros também. Hoje vocês estão preparando, daqui a pouco vai vir outros que estarão em teus lugares, e vocês já estarão também ali do lado da tua comunidade. E para isso a gente precisa ter este olhar, né? Não olhar o conhecimento Travou de com o novo. povo, tá? Então, eu Deu queria uma dizer isso. travada, Alberto, se puder retomar aí a última fala, deu uma travadinha. Eu estava dizendo Ela caça brincadeira com a menina, passa com fole. Depois que ela pega o dela, ela acha ruim. É o João. Pessoal, Não. olha o microfone aberto aí, pessoal. e ajudando ali estar ao lado da sua liderança. Então, um panorama daquilo que a gente pode fazer a nível regional, né, e a nível local. E agora a gente parte para nível nacional. Quando aí nós temos mais de 300 povos e hoje, né, a gente consegue agregar o que a invasão fez com a gente?
você não é mais indígena, né? Você já está totalmente, né? Vou conhecer só o meu povo. Não. A gente precisa conhecer os diversos povos. E qual é a oportunidade melhor que temos para isso? É o acampamento Terra Livre, onde que nós temos mais de 8.000, né? Já tivemos mais de 8.000 pessoas. Nós temos que aproveitar o máximo, porque cada momento é importante, cada momento. Oi. Ingrid, está me ouvindo? Sim, pode falar, Alberto, é porque alguém deixou o microfone aberto, mas eu já fechei aqui. Então, Zé Carlos, eu creio que a gente precisa, coloca lá para mim o quadro, né, da organização nossa, para mim não ficar repetindo, né? Aí, para a gente explicar um pouco para eles, né, como que está a nossa organização hoje. Então, pessoal, quando eu saio, né, da estrutura regional, local, e vou para nível nacional, alguém não tem conhecimento do que é a PIB? Alguém de vocês que está dentro aqui nunca ouviram falar sobre a PIB? Podem responder. Abrir o microfone e responder. Ah, sim. A PIB, sim. Já ouvi, já tomou. Também já ouvi falar, a articulação dos povos indígenas do Brasil. Acho que todo mundo aqui conhece a PIB, pelo menos todo eu acho. mundo, né? Então, isso é importante, né? Então, a PIB é a articulação dos povos indígenas do Brasil. E como que funciona? Como que está hoje o funcionamento da PIB? Vocês têm conhecimento? Acho que não é exatamente da estrutura, porque, na verdade, a gente sabe que tem né, o executivo, que é a Sônia Guarajara, até onde eu sei, não sei se dá com ela, não sei se já teve uma nova assembleia, mas, assim, bem vagamente eu sei sobre a estrutura, só que a executiva é a Sônia. E aí tem outros componentes, né, e outros parentes também. Boa noite, me chamo Tainara Caragio. A PIB hoje, atualmente, agora é comandada pelo Kleber Caripuna, né? Veio da nova eleição da COIAB, que foi no território Açá, né? Aldeia Manga do povo Caripuna. A gente veio agora dessa assembleia, né? Onde teve a assembleia da COIAB, e através da COIAB é que faz a indicação da PIB. Né? E hoje quem está à frente da PIB é o Kleber Caripuna. Legal, importante, né? Mas eu quero passar um pouco para vocês, né? Aí, e vocês vão ter isso em mãos, só nós não mudamos o nome da Sônia, né? Como alguém já falou, que é o Kleber hoje, né? Mas depois pode mudar, viu, José? Aí, eu creio que no nome da Sônia agora é o Kleber e na regional está o Toia, né? Mas vamos lá, então. Então, a criação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, surge no segundo acampamento Terra Livre, no ano de 2005, sendo o primeiro acampamento, né? Foi um ano antes, né? O acampamento, né? Que teve foi em 2004 e o surgimento da PIB se torna, né, em 2005. Surge a partir de uma ocupação realizada por povos indígenas do sul do país, na frente do Ministério da Justiça, na esplanada do Ministério, e logo aderida por lideranças e organizações indígenas de outra região do país, principalmente das áreas de abrangência de coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira,
COIAB, da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste e Minas Gerais, né? Então, creio que vocês estão lendo aí também, né, como que surgiu aí a PIB. Foi muito interessante essa questão do surgimento, né, também do acampamento, né, que foi em 2004. 2004, eu estava na Comissão Nacional e, quando terminava as nossas reuniões no período da tarde, eu passava lá, né, juntamente com os parentes que ali estavam acampados numa pequena barraca, né, ali em frente ali a esplanada. Então, ali surge não só o acampamento, mas também, um ano depois, surge também a organização, que seria uma das maiores organizações do nosso país. E hoje, também, uma das maiores organizações da América Latina. Passa para nós, José. Roberto, só um momento. Tutirê, seu áudio está aberto. Você pode fechar, por gentileza? Está dando interferência aqui. Ah, tá, desculpa. Passa aí, José. Então, dentro daquilo que vocês responderam, isso que eu queria saber, porque muitas das vezes, né, muita gente acha que somente a Sônia, era somente a Sônia como coordenadora, né, executiva da PIB, mas também não deixa de ser ruim, porque a Sônia é uma grande referência para nós, né, para todos nós, é uma grande liderança, mas a estrutura em si da PIB, né, ela tem vários coordenadores, as quais está aqui neste quadrinho, qual vocês estão vendo, né? Pela Arpinsul, que da região sul do nosso país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, e todos os povos, o coordenador desta região é o CRETAM. Então, é um dos coordenadores da PIB. Depois nós temos também a Associação Ibirupá, que abrange Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né, que abrange somente os guaranis, que a coordenadora é a Queretiu, é uma mulher que é a coordenadora executiva da PIB também. Então, aí você já tem 2 coordenadores, né, da região sul e da região ali que abrange Santa Catarina, mas atendendo os guarani da região. Depois nós temos a Arpim Sudeste, que da região ali de São Paulo, Rio de Janeiro, né, e todos os povos, menos Guarani, Mimbiá, né, que o coordenador é o Anildo Lulu, tá, que abrange essa região aí. Então, ele é também um dos coordenadores da PIB. Aí, conforme alguém falou, né, que temos a COIAB, uma das grandes também organização indígena, né, do nosso país, que abrange Amazônia, Mato Grosso, Pará, Maranhão, e a coordenadora era a Sônia Guajajara, que também era uma das coordenadoras, que hoje é o Kleber Caripuna, né, conforme vocês falaram. Aí nós temos a APOIME, da região Nordeste, né, Espírito Santo, Minas Gerais, que o coordenador é o Dr. Dinamã, né, que é o advogado, que é um dos coordenadores também da PIB. Aí nós temos a Atiguaçu, que é do Mato Grosso do Sul também, uma organização forte do nosso estado, né, que abrange ali os Guarani Kaiowá, e hoje, no momento, o coordenador é o Norivaldo. E nós temos o nosso conselho, né, o Conselho Terena, que ali reúne, né, Terena, Quiniquinal, também temos a participação também de alguns Cadiuels, né, e outros povos da nossa região. E o coordenador executivo também, que sou eu, né, o Alberto Terena, que fazemos parte. Então, essa estrutura aqui de coordenadores, tá? Não é somente um coordenador. Nós não temos hierarquias, né? Todos nós somos coordenadores.
o que eu não coloquei aqui, né, nessa mostra para vocês foi as coordenações que nós temos. Nós temos a coordenação jurídica, que é coordenada pelo Dr. Eloy, e nós temos também a coordenação de comunicação, que é encabeçada pelo Caio, né? Então, nós temos essa estrutura da PIB, né? Passa para mim, José Carlos. Pode passar. Voltou? Então, por que houve, né? Então, ali motivou o primeiro acampamento, né? Essa mobilização foi em reação e protesto contra a falta de sinais de por onde iria a nova política indigenista pactuada no período eleitoral com o então candidato, né? Agora, né? Pré-candidato Luiz Inácio da Silva. E materializada no caderno Povos Indígenas do programa Lula, presidente, e que, dentre outras demandas, priorizava a demarcação do passivo de terras indígenas, a criação do Conselho Superior de Política Indigenista, o CNPI, conter as invasões dos territórios e o aumento da violência contra os povos indígenas, e assegurar a participação dos povos na discussão das políticas que lhes dizem respeito. Os acampamentos ocuparam o Salão Verde do Congresso Nacional em reivindicar a retomada de diálogo e negociação com o governo Lula. Então, aí, para vocês terem uma ideia, né, por que, de repente, surge ali uma quantia de indígenas acampada em frente ao Ministério, né, ou seja, na esplanada, devido àquilo que vem acontecendo como sempre. O Estado brasileiro, através dos seus governantes, negando o nosso direito. Na hora de conversar, de fechar politicamente, né? Ali tem um acordo firmado, sai o papel bonitinho, né? Queria atender às demarcações de nossas terras, queria impedir as invasões, mas só que não, né? Não houve essa confirmação de proposta daquele governo. E começa, então, a manifestação do movimento indígena a nível nacional. Isso é interessante para nós, né? É interessante para todos nós, de que a reação em si, de quando ela é em conjunto, quando ela é assimilada do grupo, né? Houve a manifestação de um grupo e depois começa a ter a consciência, né, um olhar de que aqueles parentes que estavam ali em frente da esplanada, eles precisavam de ajuda, eles precisavam de mais gente ali no apoio. Então, isso aconteceu e, de repente, a gente vê o ATL, né, com grande proporção, e de uma dessas ATLs, do acampamento Terra Livre, surge ali, eu não diria invasão, mas sim uma ocupação da nossa casa, né? Onde que se trabalha a lei do nosso país. Então, ali naquele momento, houve essa manifestação também, anos pós ali a criação do movimento indígena. Aí nós temos a ATL, né? Que inaugurou um marco histórico para o movimento indígena, consolidando a estrutura para a continuação da mobilização nacional dos povos indígenas do Brasil, possibilitando formalmente a criação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, em novembro de 2005, né, deliberação política tomada pelo acampamento Terra Livre desse ano. Tá? Eu quero que vocês leiam, porque eu estou meio que aqui, né, no quarto e sem água, né, e acaba
me dificultando. Tá? Pode passar, José Carlos. Aí nós temos as fotos, né, dos movimentos indígenas, aqui em Brasília, né? E a luta continua, né, gente? Até hoje, nós temos aí essas lutas continuadas até hoje possibilitaram significativas conquistas, como a criação do Conselho Nacional da Política Indigenista, CNPI, da Secretaria Especial de Saúde Indígena, CESAI, da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas, PNEGAT, e da participação de representantes dos povos indígenas em instâncias ou colegiados que tratavam assunto de seu interesse relacionado com a promoção e a efetivação dos seus direitos fundamentais. Então, aí nós temos a importância do movimento indígena no contexto nacional, né? Uma das importantes esferas aí de conselho, né, foi a criação da CNPI, que quando estava em movimento, né, foi uma participação ativa dentro do governo, em discussões, em construção e tudo mais. O próprio PNEGAT, né, que tinha também ali uma esfera importante para que a gente pudesse estar ali discutindo, juntamente com a FUNAI, a questão de gestão territorial, né, de nossas terras. Então, eu quero trazer para vocês aqui, né, esta forma, né, aqui, e quando vocês abriu aqui agora, né, essas conquistas, né, atacadas, né, restringidas ou suprimidas pelo atual governo de Jair Bolsonaro, né, as informações do ATL organizada abaixo são resultados escritos do posicionamento, reivindicações dos povos, fruto das discussões plenárias, né, em plenárias, né, e apresentação, análise crítica sobre a situação de políticas indigenistas, situação dos órgãos e instituições políticas públicas responsável pela implementação da política indigenista, né? Os documentos finais de cada um dos ATL apresentam a leitura política do movimento sobre o governo Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Se posicionam sobre o processo de desmonte das políticas estruturais indigenistas do nosso Estado. Registram inteiramente as suas demandas e reivindicações históricas, focada principalmente no seu direito originário às terras que tradicionalmente ocupam, no seu direito de diferença, portanto, e políticas diferenciadas, e no direito à autodeterminação, exercício de sua autonomia, assegurada pela Carta Magna, pelo fim do indigenismo tutelar, autoritário, integracionista. Então, aí nós temos o posicionamento do movimento em cada final de acampamento. Então, ali não é só número, ali não é, né, só barulho, não, porque nós já vimos até parentes, né, que hoje aí manifestam em prol do governo, dizendo que o ATL, né, é só barulho, né? Então, dentro disso, eu quero dizer para vocês que não é nada disso, né? Cada discussão, ela é gravada, ela é registrada, e no final se monta um documento para que esse documento ele seja levado em várias instâncias que precisa ser alcançado, né? Seja da saúde, da educação ou na esfera jurídica mesmo. Então, todos esses... Sim. Desculpa, te interrompi. Não, é só já que você traz para a gente assim, tão claramente, né, desde 2005, quando a PIB ela foi criada, né, a partir dos acampamentos Terra Livre, e na atualidade, acho que você traz um retrato, né, quando você fala que essas políticas, essas conquistas, na verdade, elas estão o tempo todo sendo ameaçadas nesse governo atual, né? Mas, assim, eu queria perguntar a você, assim, diante dessas conquistas, por exemplo, que você coloca, né,
o papel fundamental da CNPI na construção de políticas públicas e também de espaços, né, quando você traz a CESAI, você traz outras comissões que foram criadas. Na atualidade, assim, como é que está esse cenário agora? Ainda existe a CNPI? Como é que está esses espaços que foram conquistados ao longo do movimento, né? Está sofrendo ataques ou não existem mais, né? Queria que você falasse um pouquinho, já que você tem acompanhado muito isso de perto. Então, ali em cima, né, traz a questão dos ataques, né, aos direitos, né, e tudo mais neste governo atual. Quando houve, né, esse governo, ele acabou com os conselhos. Ele acabou com todos os conselhos, né? Então, o CNPI ele foi extinto também, como conselho, né? Então, não está em ativo, né? No momento, a gente já, por várias vezes, nós tentamos, mas não tivemos êxito também. A Penegate também foi um dos que foi extinto também nesse governo também, né? Não existe mais. E aqueles que estão hoje, né? Tipo aí, a conquista, hoje eu diria para vocês de que é o momento da gente estar assegurando o que nós temos. Tipo a CESAI hoje. Eu quero dizer claramente para vocês, eu não escondo, né, e falo quando tenho que falar, de que hoje a maioria do controle social hoje, que poderia estar trabalhando em prol, em defesa da fiscalização do que está atendendo e o que não está atendendo dentro da saúde indígena, seria o papel fundamental desse controle social que nós temos hoje dentro da CESAI, porque a estrutura ela é importante, ela é bem desenhada, mas ela está sendo sufocada por este governo atual e estão sendo deixados levar também, né, por esta cartilha anti-indígena deste governo. Para vocês terem uma ideia, o regimento de representação dentro deste conselho foi ditada pelo secretário. O secretário que abaixou um decreto dizendo que teria que ser daquela forma, daquele formato, a representação, tirando a nossa representação, né? Nós tínhamos um assento dentro deste conselho também, como uma organização a nível nacional. Hoje nós estamos fora. Então, para vocês terem uma ideia, né, de que como está hoje o governo, e como acadêmicos, José Carlos, eu creio que isso é importante quando você traz isso, de que os acadêmicos também, quando a gente fala, tem que ficar atento, porque nós somos um porta-voz do nosso povo quando a gente sai para fora, né, para dizer tudo isso, né, o que de fato, né, está acontecendo com a gente, por que o governo queria tirar a FUNAI, né, de dentro do Ministério da Justiça e passar para o Ministério da Agricultura. Então, essas conquistas que nós temos de ter um órgão indigenista dentro do nosso país foi uma luta. E está sendo uma luta para a gente conseguir continuar tendo este órgão. Porque os conselhos, eles acabaram, mas ainda, né, a CESAI tentaram acabar com a Secretaria, né, aí de Saúde Indígena, tentaram, né, esse governo atual no início, não sei se vocês lembram, no período do ministro Mandetta, eles, por várias vezes, tentaram acabar. E a manifestação, o movimento indígena esteve, né, eu estive presente também nessa manifestação, dentro do Ministério da Saúde, ali, tentando assegurar esta secretaria. E nós estamos conseguindo, sabe? Então, essas investidas, elas têm sido fortes, muito forte, e nós estamos sofrendo, né, aí muito, de norte ao sul do nosso país. E a gente não tem ainda, né? A gente precisa manifestar através de documento. Quando a gente fala, né, da importância do preparo dos nossos acadêmicos indígenas, é para isto, né? Hoje, usando, né, aí as redes sociais, né,
para dizer, olha, né, está acontecendo isso na minha comunidade. Escreve, né, aí um documento forte para mostrar de fato o que está acontecendo. Porque senão a gente fica, né, aí sem dar visibilidade no sofrimento do nosso povo. Tá? Então, eu diria assim, que não é que o movimento não avançou, né? O movimento tem assegurado, dentro daquilo que é possível, né, aquilo que foi construindo ao longo dos anos. E uma das coisas importantes que nós temos e que eles estão tentando nos tirar através do marco temporal é os 2 artigos, 321 e 322, né? 232 da Constituição, que garante ali os nossos direitos. Então, isso também, os acadêmicos têm que ter isso em mente, né? Aqueles que passam por uma academia, né, têm que saber o que está falando ali a nosso respeito, daquilo que assegura nós, para que, quando houver essas investidas, a gente estar pronto. E, acima de tudo, né, a gente estar sempre fortalecendo que nós somos originários desse país e precisamos ser respeitados, né? Aqui nós estávamos, né? E precisamos. Então, dentro disso, da tua pergunta, eu digo que avançamos, mas neste período agora a gente está tentando segurar, né, para que daqui a pouco a gente consiga avançar novamente. É isso? Contemplei tua pergunta? Sim, eu acho que é isso mesmo. Você posiciona, né? Perfeitamente, sim. Respondeu sim. Aí é uma foto, né, do acampamento Terra Livre, que se discutia, né, o Gerson como um dos representantes do fórum. Era uma mesa ali da educação, onde que estava sendo encabeçado pelo Gerson e outros professores, né? E eu creio que eu estava também neste grupo ali do Fórum de Educação. Eu creio que é isto, né? Aí da nossa organização. Dentro da organização, pessoal, eu não sei se vocês têm alguma pergunta na questão de mais, né, que fica, porque é interessante, né? Aí vocês conhecerem também, né? Como algum de vocês falaram, não, nós conhecemos, alguém da minha comunidade faz parte, né? Aí da organização e tudo mais. Então, é interessante que vocês saibam quem nos representa e também como que funciona. Eu pergunto para vocês, tem alguma pergunta diante disso? Os acadêmicos estão aí ainda? Ou só deixaram ligado? Oi. Oi. Boa Roberto, noite. Vocês estão me ouvindo? Então, sim. Só para... É só para não atrapalhar. Tenta refazer a pergunta para me ouvir de novo, porque para mim falhou aqui um pouco. Então, eu estava perguntando o seguinte, né, de que você ficou alguma dúvida na questão da organização maior da nossa organização, né, da PIB em si, né, eu mostrando ali a criação, né, o momento que foi criado, depois, né, ali o encaminhamento dos acampamentos, né, e também mostrando ali os coordenadores. E eu falei também temos, além do que foi mostrado, nós temos a coordenação jurídica e nós temos a coordenação de comunicação, que dá responsabilidade do Caio. Então, diante disso, dessa explicação, né, que eu passo para vocês, desculpe na leitura, porque o que eu falei, eu estou aqui no quarto de hotel e sem água, né, acaba, às vezes, eu não conseguindo ler da forma correta, tá?
Oi, pessoal, de novo, boa noite. Eu sou a Vanussa Viana Guajajara, aqui da terra indígena Rio Pindaré, Maranhão. Você E consegue ligar a câmera, Vanusa, para ficar ótimo na nossa gravação? Gente do céu, peraí, Daxa, peraí. Deixa eu lá ver. Eu não tenho muita habilidade. Dá para me Precisa ver, passar gente? batom, não, igual a Ingrid. Vamos Tá ver, ótimo. Não, estamos vendo. eu não tenho muito essas frescuras. Oh, desculpa, gente, foi mal. Eu não tenho muito isso, não. Eu gosto de mostrar o que eu sou e o que eu tenho. Às vezes, quando a gente constrói uma coisa, é meio difícil a gente sustentar ela. Tá ótimo. Eu vou... É a Axa, é sério. Espera aí. A Axa está participando da aula junto comigo. Então, assim, eu estou surpresa. É interessante que é sempre bom a gente conhecer e participar dessas reuniões, é sempre um conhecimento a mais. E eu não vou ser hipócrita em dizer, eu me apropriei desse termo hipócrita, então, assim, dizer que, eu sabia disso. Eu tô surpresa como funciona a coordenação da PIB. É sério, eu não imaginava que era assim. Eu imaginei que, tipo, existe alguém, um coordenador geral, e existe um suplente e tal, e eu imaginei que era assim que funcionava. Estava eu e outra pessoa aqui, porque sempre fica eu e outras pessoas que não fazem parte do PIPO e nem são universitários, ficam participando junto comigo. É bom porque é um conhecimento a mais, né? O PIPO está atingindo, além dos objetivos. E eu estou muito, muito, assim, chocada, para ser sincera. Mas, Axa, é sério, você está me tirando minha concentração, não consigo dialogar assim. Então, desculpa, gente. Então, assim, eu ouvi um pouco, eu cheguei já um pouquinho atrasada na fala do Alberto, que é uma honra, a gente só vê nas mídias e às vezes a gente não conhece as pessoas falar. Famoso, né, Vanusa? Cara, eu vi a foto desse cara no ATL, então, assim, é muito show, tipo, o People tem proporcionado muito isso pra gente. Obrigada, Ingrid, pessoal que está organizando. Então, e eu comecei a ver, falando sobre o movimento, a importância do movimento, e quando acho que foi José Carlos, né, que acabou de fazer uma pergunta, como está, se o movimento se enfraqueceu, como é que está essas instituições, e a organização dela diante de todas essas ameaças, atrocidades que o atual governo tem avançado com força, né? O pessoal se apropriaram de uma frase que Bolsonaro gostam de falar que Bolsonaro é o único presidente que está cumprindo com aquilo que falou, ele não mentiu, então, assim, até clichê isso já está se tornando. Mas, assim, eu estava refletindo aqui, quando se fala da CESAI e da FUNAI, eu já fui muito crítica com relação à FUNAI, mas, assim, eu aprendi a formular minhas críticas, porque não é a questão da instituição em si, mas das pessoas que têm atuado dentro dela. Algumas pessoas que estão lá na frente, né, que estão na tomada de decisões que, infelizmente, são colocadas pelo esse atual governo e favorece diretamente a ele, né? E é muito triste, porque, como eu vi alguns parentes já falar, a gente às vezes assiste uma matéria e tal, e o parente fala que como é que ele é expulso da própria casa dele, né? Uma casa que ele criou, como é que ele não é atendido dentro dessa casa? Como é que as portas dessa casa se fecham para ele? Então, assim, se tornam situações complicadas, e a gente, quando se trata da CESAI, eu aprendo muito em reuniões, eu sempre digo, quando eu chego numa reunião, eu não sei de nada, eu chego com a mente vazia para me poder aprender. Então, assim, refletindo um pouco sobre a CESAI, a atual situação das comunidades que são atendidas, então, assim, é complicado, porque as pessoas que estão lá, o objetivo, pelo pouco, assim, que a gente ouve de um parente falar, das pessoas que conhecem mais, estudaram mais do que a gente, então, assim, que estão mais por dentro das informações, o objetivo do governo é justamente esse, colocar alguém que não vai atender da forma que as comunidades querem ser atendidas, para que, às vezes, a comunidade, sem um conhecimento adequado, acabe que dizendo, vamos acabar com a CESAI, porque não está nos atendendo da forma que a gente queria, sendo que o problema não é a CESAI, mas as pessoas que estão fazendo a gestão dela. E, então, assim, é complicado, porque os recursos com relação à saúde, à educação e outras políticas públicas que têm que ser bem atuantes dentro dos territórios, esses recursos são gastos, né? E, infelizmente, eles estão sendo limitados, né? Querendo ou não, está ouvindo cortes. Então, assim, não adianta trocar uma diretoria, trocar uma gestão, sendo que o que realmente a gente está precisando não vai ser atendido. Então, assim, é complicado.
E às vezes as pessoas, a gente vê eu vejo os parentes lá fora e vão lá e protestam. Então, assim, a gente vê que o parente vai lá, às vezes a gente vê uma matéria, tá lá a Sônia e os demais, às vezes 5 ou 8 pessoas no meio de toda uma realidade que é bem difícil, que às vezes com 6 mil indígenas, a gente tá lá no ATL e se tornam situações assim que é difícil de se enfrentar. E às vezes eu vejo esses parentes com muita coragem vão lá e tal, defendendo algo que é em prol de todo mundo. E eu participei do ATL. E foi muito, muito massa, assim, porque, cara, eu senti algo, assim, muito diferente, porque tu tá lá, e eu disse assim, eu tô no ATL, mas, assim, tem um parente meu que é uma grande liderança aqui no território, a gente respeita, eu respeito muito, aprendi a respeitar a história dele, a bagagem que ele carrega, ele diz, a partir do momento que a gente está lá em Brasília, eu não tô lá mais como Vanusa ou como fulano, não. Eu estou como Pindaré do povo Guajajara, eu estou como Maranhão, eu estou defendendo, eu estou vindo de lá representando a luta do meu povo, de um povo que ficou lá esperando uma resposta positiva. E teve uma situação lá no ATL que me chamou muita atenção. A gente já estava retornando, a gente tinha marchado até o Congresso e a gente estava retornando. E quando a gente retornou, tinha 2 anciãs que tinham ido do território junto com a gente, e elas estavam muito exaustas mesmo, e quando eu olhei para trás, elas não estavam conseguindo mais andar sozinhas, tinha que ter alguém dando suporte para elas, e elas disseram que queria ir para o ato, elas não queriam ficar lá na barraca, elas não queriam ficar no acampamento, elas queriam ir para o ato junto com a gente. Então, assim, aquilo ali te desperta uma motivação tão grande que é fruto do movimento, né? Assim, a gente começou o movimento desde o dia que o Brasil foi invadido, o Brasil não, a gente fica pensando que a nossa terra foi invadida e a partir dali começou todo um movimento, né? Por isso que vários povos foram dizimados. Então, assim, a gente começa a analisar isso e ver o que a gente tem feito para somar nessa luta e fortalecer essa luta. Então, assim, eu estou indo, estou estudando, fazendo faculdade, mas de que forma eu vou estar contribuindo para o meu povo com essa formação que eu estou tendo? Né? Assim, qual é o desenvolvimento que eu vou trazer para a minha comunidade? Qual é o real conhecimento e contribuição que eu vou trazer para o meu povo? Não é um curso superior, porque tem alguém apostando em mim, pode ter certeza disso. Então, assim, quando você é avisado como liderança e alguém chega para você e diz, me ajuda a resolver isso, é algo muito, muito bom, porque você, com certeza, construiu uma história. Então, assim, eu estava analisando aqui, vendo o parente Alberto falar, uma coisa que me chamou a atenção, assim, com relação à estrutura da coordenação, e a gente começa a perceber, assim, que a gente vê muito falar em Sônia Guajajara, Sônia Guajajara, Sônia Guajajara. Sim, eu valorizo muito isso. Mas existe toda uma base, toda uma estrutura para que aquilo aconteça. Então, assim, não é uma coisa só, existe toda uma somatória, existe todo um coletivo que funciona para que dê certo. E, cara, eu estou muito, assim, eu estou até agora chocada com relação à coordenação da PIB, porque... Ô, Vanusa, deixa eu aproveitar... Eu tenho que parar, né, gente? Não é isso, não. É porque você tocou num ponto importante, assim, né? Como você falou do seu deslumbramento em relação à coordenação da PIB, como o Alberto explicou como funciona essa estrutura. Agora, assim, uma pergunta que eu queria fazer para você, assim, no chão da sua comunidade, no chão da sua aldeia, como que essa organização ela é fortalecida com o seu povo? Quem é que está envolvido? Quando tem notícia da PIB em relação aos povos do Brasil, como é que isso está direcionado para a sua comunidade? Né? Como é que você já ouviu falar isso na comunidade? Quais são as organizações internas de vocês que estão diretamente ligadas a essa organização maior? Se você também tiver essa informação, assim, né? Assim, uma das pessoas, além do quadro escolar, que, por exemplo, a gente tem os gestores da escola, que sempre que tem alguma informação nova, eles sempre estão atualizando, seja em grupo de WhatsApp, seja através de reuniões na comunidade, que aproveitam quando tem alguma reunião grande, eles sempre repassam informações novas, inclusive. A gente participou de umas reuniões e o convidado foi o Kleber Caripuna. E quando ele chegou, ele fez um monte de atualizações com relação à saúde, falou de situações financeiras, assim, coisas que a gente, para ser sincera, a gente não tinha esse conhecimento e essas informações. Se outros tinham, eu particularmente não tinha, e outros demais que participavam também não. Além disso, tem a Tainara Caraju, que está participando aí, é uma das coordenadoras, ela é a coordenadora da região norte, aqui do Maranhão, da AMIMA,
E ela sempre também tem atualizado, a gente tem o nosso grupo de WhatsApp, ela atualiza as mulheres, compartilha nos grupos do WhatsApp, porque com a pandemia também ficou mais difícil qualquer tipo de conversa que tem que reunir uma quantidade muito grande de pessoas, às vezes a gente tem que ter muita cautela, porque é uma oscilação de casos, mas é uma pessoa também que tem contribuído muito, além da associação também, quando é encaminhado algum e-mail, algum tipo de informação, ou qualquer nota que sai. Os grupos de WhatsApp que tem dentro do território, eles têm contribuído muito, porque essas pessoas que têm acesso às informações da Tainara têm contato diretamente com o pessoal da COIAB, com o pessoal da APIB, ela sempre tem procurado nos atualizar, ela passa algum link ou passa qualquer tipo de atualização com relação a decisões que têm acontecido lá em Brasília. Vanusa, obrigado pela tua participação, muito importante. Aí, eu quero ainda continuar perguntando, né, se tem mais alguém, né, que tenha, né, aí alguma dúvida a esclarecer, né, conforme a colega... Eu acho que o Kumraiti tinha levantado a mão. Foi, Kumraiti? Foi, queria tirar mais dúvidas. Assim, Alberto, ó, eu faço... Calma aí, deixa eu limpar a câmera. Eu faço parte de comunicação, né? Foi desse ano da TL, foi o Caio mesmo que fez o convite. E agora, eu estava recentemente na terra indígena Uaçá, do povo indígena Purinã, lá no Amapá, que foi a Assembleia da COIAB. Eu vou chegar na pergunta, mas eu preciso esclarecer isso para que você possa entender melhor na pergunta. Então, eu estava na 13ª Assembleia da COIAB e eu sou cientista social, estou me formando, né? Esse é meu último ano na faculdade. E eu estava pensando bem assim, cara, como é que funciona toda essa coordenação, como é que funciona toda essa rede e tudo. Aí, observando, estudando os escândalos do passado, assim, da COIAB, estava com uma dívida muito alta, parceiros que se afastaram, WWF, Unicef. Em 2017, a Ângela Cachoiana e a Nara Baré assumem a coordenação geral da COIAB, que ela foi eleita na terra indígena do Rio da Guamar, do povo Tembé. E ela prestou a prestação de conta, né? E ela mostrou lá que pegou a COIAB com uma dívida de R$1.400.000 com a gestão passada. E na hora lá, ela mostrou lá que ela estava deixando o cargo com um saldo de 3 milhões para a nova gestão, que foi até o Toya Manchineri e a Puiri que disputou, e o Toya ganhou. E eu estava vendo assim, cara, então é uma chapa toda que é montada, por causa que o Toya, quando ele chegou lá, o Toya Manchineri, ele chegou já montando tudo. Ele criou uma chapa com tesoureiros, com secretários, vice-secretários, vice-tesoureiros. Aí foi para uma eleição. Aí tem também a COICA, né, que representa um internacional da América Latina, que até quem foi eleita foi a Ângela Cachoiana também. Aí, para a PIB, quem disputou foi o Kleber Purinã e não me lembro o outro, mas o Kleber foi eleito. Caripuna e Marivelto. E o Kleber Caripuna, ele foi eleito com apenas 5 votos de diferença, foi muito disputado. Aí eu estava falando assim, rapaz, então, cada pessoa... Vou fazer essa pergunta agora para você, cheguei no ponto. Então, eu percebi que acho que a COIAB, a COICA e a PIB são todas, tipo, numa mesma org, mas, tipo, tem seus, como pode dizer, seus andares diferentes. Por exemplo, a PIB tem uma organização só a PIB, a COICA também só COICA, e a COIAB também só COIAB. E o que eu queria perguntar era o seguinte, como é que funciona a rede de advogados? Porque a galera fala assim, a PIB tem 17 advogados, a PIB tem 20, mas eu não entendo muito bem. E eu pergunto para a galera, e a galera fala que mas não tem certeza.
Aí eu perguntei assim, cara, então o Kleber, ele vai assumir, ele vai trazer toda a galera dele, ele vai tirar todos os advogados que tem da PIB ou não? Porque o que eu conheço da PIB é a comunicação, que, aliás, né, o Caio que me convidou para participar junto com ele, Caio, Rony, e a minha pergunta era isso, eu queria saber mesmo como é que funciona toda essa rede, e a Sônia era, né, que entregou o cargo agora, por causa que ela se vai se candidatar, né, a deputada lá por São Paulo. E era isso a minha pergunta, só queria mesmo que você me esclarecesse melhor como é que funciona essa base. Eu conheço a base da comunicação, mas não conheço assim, outras. E como é que vai ser agora com essa nova eleição, né, que o Kleber foi eleito? É isso. Então, cada regional tem sua vida própria. Deixa a tua câmera aberta, que eu facilito para mim responder, tá? Então, cada organização de base tem sua vida própria, né? Tipo, teve a nova representação, né, da diretoria da COIAB. Aí quem que vem para Brasília como coordenador executivo? É o Kleber. É o Kleber que vem para Brasília, né? Responder pela COIAB. E quem fica respondendo regionalmente? É o Toia, né? Então, o Toia vai estar envolvido mais regionalmente, né? Enquanto que o Kleber, ele vai estar a nível nacional, mas vai ter algum momento também que o Toia vai estar junto com a gente discutindo também as questões regionais e a nível nacionais, né? Aí, então, dessa forma, né? Tipo, Conselho Terena, eu sou o coordenador executivo da PIB a nível nacional, e nós temos o regional, que é o Lindomar. Da mesma forma, a atuação de vocês como COIAB, né? Aí, só que o Kleber, né, ele não vai levar a estrutura e nem vai tirar, né? Porque aqui nós temos a estrutura, né? Cada organização de base tem também a sua vida própria, né? Então, aqui nós temos a coordenação jurídica, que é coordenada pelo Dr. Luiz. Eu vou tentar lembrar aqui de memória, né? Tem o Dr. Luiz, tem o Lucas, Dr. Lucas, tem o Maurício Terena, e tem mais uma que eu me esqueci o nome agora, né? Eu creio que tem mais duas advogados ainda, né? Dentro da estrutura da PIB, além daqueles que estão junto com a gente, sabe? Então, além da estrutura jurídica da PIB, ainda nós temos mais aqueles advogados que chegam junto para estarem fortalecendo a parte jurídica da PIB, né? Então, desta forma, por isso que eu falei, né? Eu não coloquei aí na minha apresentação outra demais estrutura também, que eu esqueci também, foi do Danilo, né? Danilo é o nosso secretário, né? Ele que nos chama para reunião, né? E fica lembrando de agenda, né? Falando sobre agenda, então é o Danilo que faz essa parte também para a gente, né? Desde secretaria, comunicação, jurídico e a coordenação. E assim que está funcionando hoje a PIB, né? Mas sempre ligado com a base, porque o que faz funcionar a PIB é a base. Sem a base, nós não estaríamos, né, funcionando. É um pouco da colega, né, Guajajara, né, quando ela fala, né, às vezes a gente está ali representando a PIB, parece que a gente está só, mas por trás da gente, a gente tem a nossa base e tem mais outros coordenadores que estão junto com a gente na construção dessas discussões todas. Então, é uma rede, né, Alberto? É uma rede. E quando se fala em COICA, né, a COICA também é uma parceira forte nossa, né, que eles está sempre com a gente. O Toia já foi representante, né? Eu acho que agora vocês trazendo para a gente, né, que mudou, agora é a Ângela, né? Então, sempre tem... Então, tem 100 pessoas também da nossa, né, dentro do contexto. Aconteceu também teve um parente, não me lembro qual etnia foi. Era para disputar ele e a Ângela Cachuiana. Só que existe assim umas leis, né, não sei se é da COEB, não entendi muito bem. Mas só que ele foi impedido de
concorrer com ela, por causa que na lei lá diz que não pode ter histórico de, por exemplo, desvio de dinheiro, ou que pode estar em um cargo público e que possa estar 100% a favor de trabalhar para a Quaker. Aí teve um lá que ele não sei se o senhor soube dessa. Não entendi. Aí a Ângela Cachoeira disputou sozinha. Aí ela fez. Que bom. Então, obrigadão pela tua participação, tá? Valeu. José Carlos, eu queria aproveitar aí os acadêmicos, né? Eu queria mostrar para vocês um vídeo, né, de 11 minutinhos, que fala um pouco de tudo que a gente falou, né, sobre o movimento regional, né, local e a nível nacional, tá, com a participação de várias pessoas que está dentro desse contexto o qual nós falamos, né? Então, José Carlos, eu creio que dá tempo, né, da gente passar esse vídeo, né? E também se existe possibilidade. Queria te perguntar. Então, quando se falou na questão do tema, né, de movimento, eu queria um pouco chamar a atenção, né, para os acadêmicos nesse sentido. Puxando lá daquilo que nós éramos, né, quase tantos milhões aí de pessoas, a redução a 400, né, e hoje a 300 e poucos povos, né, trazendo esse contexto histórico e da organização política, né, que muitas das vezes a gente fala da política, a gente pensa que é partidária e tudo mais, né, então a gente às vezes confunde muito, mas a política, quando a gente fala da organização política, é essa organização interna, né, do formato, né, de organização. Então, o filme vai trazer um pouco disto. Sendo a 10ª Assembleia do Povo Terena, ali nós vamos ter depoimento, né, de lideranças mais velhas, nós vamos ter lideranças na faixa etária aí dos seus 30 e poucos anos, 40 anos, e nós vamos ter também liderança, mulheres falando, a nível regional e a nível nacional também. E nós vamos ter a participação de jovens falando da perspectiva de movimento, né, futuro. Então, é isso que a gente está falando aqui. Então, uma perspectiva futura, né? Então, eu queria fechar com este vídeo devido a isso. Tudo isso que a gente falou, a gente vai estar ali visualizando diante de assistir o filme. Então, é isso. Por isso que eu, olhando, né, e compartilhando com vocês também, eu creio que é importante, né, este filme a gente está assistindo também. É isso. Eu quero, assim, agradecer, né, Ingrid, né, aí o convite feito. É sempre gratificante falar com os acadêmicos indígenas. Como eu falei, eu quero falar, né, de uma forma assim tranquila, que é parente para parente, e trazendo também aí a importância do preparo científico para não só para eles como pessoa, mas para o nosso povo a nível geral. Quando se tem alguém preparado dentro da sua comunidade, né, é algo muito importante, porque antes, não vou estender não, mas vou falar rapidinho. Antes, né, os pais diziam assim: não, você vai porque nós precisamos de você aqui dentro da nossa comunidade. Você tem que se preparar, né? Então, hoje, essa possibilidade de ir, ela é mais forte, porque tem, pelo menos, ali uma estrutura de permanecer dentro da universidade. Então, essa responsabilidade de todos vocês, como acadêmicos, tá? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. É muito grato falar com vocês, né? E a gente está sempre à disposição aí, né? Não como um professor ou algo parecido, mas sim como alguém
que está junto nesta luta, na construção do fortalecimento aí do nosso povo enquanto nós existirmos, né? Então é isso. Obrigado, sou grato aí o People por esse momento aqui. Obrigadão. Nós que te agradecemos, Alberto. Olha, eu notei um interesse especial dos estudantes nesse assunto aí, viu? Acho que foi muito bem acertado. Acho que é um assunto, isso né, essa questão de como funciona a PIB, né? Engraçado que assim pode parecer que é uma coisa óbvia, mas não é, né? Como a Vanusa falou. Sim. Achei que os estudantes todos estão de parabéns, gostei muito da participação de vocês também. Lucas, pode falar. Boa noite, Ingrid. Eu só queria agradecer ao professor. Hoje foi uma aula, cara, muito bom fazer as palavras da Vanusa, né? E tinha muita coisa também que para mim era por fora, né? Eu tava, como é que eu digo? Eu tava voando, né, nessa questão voltada à PIB. E agradeço ao professor, né, por ter tirado esse tempo para nos dar esse show, né? Esse show de aula. Agradeço muito ele e espero ter mais vezes, né, momentos como esse, né, de voltado mesmo ao fortalecimento cultural, né, e o fortalecimento para a gente, entendeu? Não só como universitário, mas como membro de uma comunidade indígena, entendeu? Porque as palavras dele eu vou levar para a vida, entendeu? O ensinamento, né, dele, que é uma pessoa muito sábia e aprendi muito no dia de hoje. Eu só quero agradecer a vocês do People também por nos proporcionar isso. Obrigada, Lucas. Posso? Aproveitar também para apresentar o João, né? Para quem não conhece, o João, que é do SPN, trabalha com a gente, é um dos coordenadores aí do programa Povos Indígenas, onde o People está, na verdade, tem, na verdade, estado com a gente aí nesse trabalho, né? Para quem não conhece, o João Guilherme, que está aí, João e SPN. Boa noite, pessoal. Parabéns, Alberto. Foi excelente a palestra. Foi excelente. Eu posso? Vá, Vanusa. Oi, gente. Mais uma vez, boa noite. Primeiro, eu estou caçando uma palavra aqui para falar da sensação de ver um indígena, um originário, fazer essa fala assim para a gente, de tanto conhecimento. E são momentos muito, muito marcantes, assim, porque a nossa construção de educação e conhecimento vem dos nossos pais, dos nossos avós, naquelas rodas de conversa em torno de uma fogueira, assando um pedaço de macaxeira. E depois de um tempo, a gente começou a estar participando de palestra, ouvindo o não indígena fazer isso com a gente, passar um conhecimento que o indígena poderia estar fazendo. Então, a gente poder ter esses momentos de aprendizagem é muito top, porque de primeiro o branco vinha e te ensinava. E a gente ficava encantado, nossa, fulano é sabido, não sei o quê, isso, aquilo, outro. E a gente ouvia um parente falar com tanta propriedade de conhecimentos, assim, de informações muito importantes, assim, de estruturas e tal, que a gente tem que ter esse conhecimento, a gente tem que se apropriar disso, porque é importante, porque o parente vai perguntar uma coisa para a gente não vai saber explicar. Vai chegar um momento em que o branco vai perguntar uma coisa para a gente sobre o nosso direito e a gente não vai saber explicar. E esses momentos são muito importantes. Se eu tivesse pessoalmente com ele, eu ia passar o dia todo perguntando as coisas para ele. Para quem me conhece, ia perguntar, ia com um caderno cheio de perguntas. Mas eu tenho certeza que talvez em algum ciclo eu possa encontrar e conhecê-lo pessoalmente. Aí, viu? Outra coisa, assim, eu queria ver, tá aí o João Guilherme, eu conheci ele lá em Brasília, o Bruno me apresentou ele. Eu espero que um dia ele possa vir visitar aqui o território Pindaré e vir visitar a aldeia Pissarra Preta e conhecer os maravilhosos projetos do PBA. Então, é isso. Muito obrigada, professor. Eu espero, talvez, um dia eu possa assistir uma aula sua presencialmente. E é isso. Muito obrigada de verdade.
Estamos juntos. Ingrid, seu som está desligado. Então, acho que pode finalizar, né? Eu creio que sim, né, Ingrid? Grato aí, né? A gente que agradece, Alberto. Gente, agradecer todo mundo aí, viu? Obrigada também por permanecer até mais tarde. Desculpa aí os nossos problemas técnicos. Um dia a gente chegará a estar presencialmente sem esses problemas técnicos, né? É assim mesmo. Hoje vocês estão conhecendo aí hoje vocês estão conhecendo aí o site do ESPN. Tem notícia do Pipo aqui dentro, viu? Pode só fuçar. Oi, a gente fomenta essa ideia, viu, de todo mundo do Pipo se encontrar. Pois é. Para ninguém travar, ninguém congelar, ninguém desaparecer. Tem que ser aqui no Rio de Janeiro, né, Ingrid? Aí tem que ser aqui no Rio, hein? A gente já está acostumado com isso. Isso é importante. Então, vamos sonhar com isso, né? Quem sabe acontece. Sim, Tainara. Queria agradecer também. A gente já está acostumado com esses imprevistos, né? Daqui a pouco a gente corre com o notebook para uma casa, que o Wi-Fi cai, corre para um, corre para outra. Mas é a realidade, a gente entende. Dizer assim que é muito bom, eu fico muito feliz quando eu vejo um indígena cheio de conhecimento e trazer essa aula extraordinária para nós indígenas, porque nada melhor do que nós indígenas para falar de nós mesmos, né? E não é diferente com relação às nossas organizações que nos representam, né? A nível de Brasil e a nível de mundo. Então, agradecer mesmo. Sei que teve muita gente que, a partir daqui, começou, né, a conhecer. Já tinha visto falar que era PIB, mas teve a oportunidade de aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. E agradecer mesmo ao People pela oportunidade, não só dessa, mas das demais que vieram, que trouxeram palestrantes indígenas, para poder ainda mais fortalecer a nossa conjuntura de conhecimento, né? Então, muito grata mesmo. Obrigada, Tainara. Então é isso aí, gente. Próximo mês tem mais, viu? Então, Alberto, arrasou, viu? Obrigada. Ei, Joãozinho, agora que eu vou seguir o EPN. Isso, Tainara. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau. Um abraço, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite.